Boa tarde, gente. Hoje começamos com o nosso primeiro seminário aleatório gravado, primeiro seminário aleatório oficial. E esse seminário vai ser apresentado pelo Guilherme, que nos vai dar um mini curso sobre uma modelagem do fenômeno do moinho de formigas. É um nome bem curioso, bem interessante, bem atrativo também para o tipo de proposta do nosso seminário, que é para alunos com conhecimentos básicos, assuntos avançados para alunos com conhecimentos básicos. O Guilherme é pesquisador, está trabalhando na UFBA atualmente, como está fazendo pós-doc, e vai nos mostrar esse assunto tão interessante e tão curioso, cujo título é tão chamativo também. Guilherme, a palavra é sua, e obrigado por ter vindo. Obrigado, Alan. Obrigado a todo mundo aí por estar participando. Eu vou apresentar em português, né, eu imagino, mas os slides vão estar em inglês, porque eu estou pegando uns slides de uma apresentação que eu fiz na USP, então se alguém quiser ver outra versão dessa apresentação, mais palestra, eu apresentei na USP no mês passado, tá lá no YouTube, tá? E aí, como o Alan disse, a gente está interessado no moinho de formigas. Mas o que veio a ser isso, né? E aí, antes aqui, aqui é só uma historinha, né? O grupo de probabilidade da UFBA estava, junto com o grupo de neurociência da física, escrevendo um projeto de pesquisa. O nome do projeto sobre modelos aleatórios para conectividade funcional do cérebro. E aí lá a gente estava querendo entender como é que funcionava a memória e raciocínio através de modelos estocásticos, e lá a gente queria usar EEG data, eu esqueci como é que diz essa sigla, mas são aquelas coisinhas que as pessoas botam no cérebro, e aí você vê os impulsos elétricos que estão acontecendo, e aí você tenta entender o que está acontecendo no cérebro através desse mapeamento. Só que, infelizmente... Aí o que a gente queria usar, aí que já entra no chamativo do Cícero, né? Que a gente queria usar a hipótese de que a memória é descrita através de uma órbita periódica de um sistema dinâmico. O objetivo era obter o mesmo comportamento periódico através de modelos com passeios aleatórios. Mais especificamente, a gente queria fazer um passeio aleatório que mudava o ambiente, fazendo mais provável seguir o mesmo caminho novamente, e aí a gente ia obter a órbita periódica. Vocês vão ver como é que isso vai acontecer. Mas a gente não ganhou dinheiro para fazer o projeto, mais ligado à neurociência, mas aí a gente decidiu estudar um modelo matemático. Eu vou ter que abrir o YouTube aqui. Ainda bem que eu não tinha nada constrangedor aberto aqui, né? Era para eu ter deixado esse aqui aberto, mas eu esqueci. Então, o fenômeno que a gente está tentando entender é esse aqui. Isso aqui gravaram esse vídeo. Aqui você vê que as formigas que normalmente andam só em linha reta, deu um negócio errado e elas estão fazendo esse círculo aqui. Só que aqui, o que acontece, uma coisa importante de saber sobre as formigas é que uma segue o cheiro da outra, né? E aqui, isso deu errado, elas começaram a andar em círculos, e aí elas não vão conseguir voltar para o formigueiro e vão morrer. É meio triste, mas é uma coisa que acontece. Aí aqui elas já começam a morrer, porque elas andam até cansar, não conseguem voltar para o formigueiro, e aí elas morrem. Então é esse fenômeno que a gente está querendo modelar através de um modelo estocástico. Alguma pergunta? Elas morrem de cansaço. Elas morrem de cansaço, então. Elas morrem de cansaço, exatamente. De fome também, né? Porque não estão se alimentando. Nossa. Eu não sei do que elas morrem primeiro, né? Mas é bem triste, né? Então é esse o modelo, é esse o fenômeno que a gente queria modelar, né?
que significa modelar, né? Encontrar regrinhas simples, tal que a gente pode observar regrinhas simples, regrinhas locais, tal que o macro é isso, né? Não sei se falando que, alguém falando que gosta de formigas morrendo. Mas vamos lá, então. Então, qual que é o nosso objetivo? Repetindo, né, construir um modelo probabilístico com regras simples, tal que a gente pode observar no nosso modelo a emergência desse fenômeno, né, desse moinho de ventos, ou moinho de formigas. E a gente vai fazer isso usando passeios aleatórios, tá? E aqui eu vou introduzir o que é o passeio aleatório, tá? Então, qualquer dúvida, perguntem. Então, aqui a gente vai primeiro desenhar um grafo. O Alan disse que vocês já sabem o que é um grafo, né? Você desenha os vértices. Aqui eu vou ter 5 vértices. E eu desenho algumas arestas, né? Então, eu ligo algum desses vértices. Então, aqui temos um grafo, tá ok? Qual que é a quantidade... todo mundo sabe o que é o grau de um vértice? Qual que é o grau do A nesse grafo? Sim? 3. Então, todo mundo sabe que esse grau aqui é 3. Tá ok. Isso vai ser importante. Pelo seguinte, imagina que você tem uma pessoa aqui, tá? Aqui tem gente que fala do andar do bêbado, né? Essa pessoa tá bêbada, ela não sabe para onde que ela quer ir, ela vai andando simplesmente. Aí aqui ela escolheu uma das 3 vias possíveis. Então, como tem 3 vias, ela escolhe de modo... ela não tem preferência por nenhuma via, então a probabilidade dela ir de A para B é 1/3, ok? Aí ela pulou. Ela foi para lá com 1/3. Ela tá aqui, agora ela tá aqui. Agora, quando ela tá em B, ela só tem 2 caminhos. Ela tem um caminho de B para A e de B para D. Então, ela vai escolher qualquer um dos dois, com a mesma preferência, então ela vai pular de B para D com probabilidade meio. Tá ok? E assim por diante. Aí ela vai ter pulado para cá. Ela está aqui agora. E daqui, como esse vértice tem 2 vizinhos, tem o B e o A como vizinhos, então ele pula com probabilidade meio de volta. Então, no último passo, ela voltou para cá. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então, tá, mas na prática... Ok, então. Na prática, vamos então fazer primeiro cálculo. Então, vamos supor que nossa pessoinha começou aqui. Como é que a gente calcula a probabilidade dela ir de A para B, de B para D, de D para B e de B para A? Bom, no nosso modelo, a gente vai, por definição, multiplicar cada passo. Então, Cícero, qual que é a probabilidade dele pular de A para B? 1/3. 1/3. Rebeca, qual que é a probabilidade dele pular de B para D? 1/2. 1/2. Gleidson, qual que é a probabilidade dele pular de D para B? D para B é 1/2. 1/2. Último. Victor, qual que é a probabilidade de pular de B para A? Meio. Bom, vocês são muito espertos. Então, pronto, né? Então, para eu calcular essa probabilidade, basta eu fazer... Para eu calcular a probabilidade dele, ele veio para cá,
veio para cá, opa, voltou. Desculpa, gente, o desenho ficou horrível agora. Estava tão bonitinho. Para calcular essa trajetória particular, esse caminho, é só você multiplicar as probabilidades. E aqui, não precisa do valor, mas acho que dá 1 sobre 24, né? 8 vezes 3. Tá ok. Então, esse é o primeiro exemplo. É o que a gente chama de passeio aleatório simples, no grafo, tá? Porque ele vai pular de maneira uniforme do jeito que eu mostrei para vocês. Agora, a gente vai complicar um pouquinho mais esse modelo. A gente tem o grafo de novo, só que agora a gente vai considerar pesos, é o que a gente chama de pesos. As arestas não vão ser mais todas iguais, umas vão ser mais atrativas do que outras. Então, aqui eu estou só colocando os números, é uma pena que meu programa está fazendo esses brancos aí no meio do caminho. Mas... E agora, a pessoinha está aqui, de novo. Na hora de pular, por algum motivo, essa aresta aqui tem peso 2, essa aresta aqui tem peso 1, e essa aresta aqui tem peso 3. Talvez porque agora, além de escolher aleatório, ele quer escolher o caminho mais curto, ou quer dar preferência para o caminho mais longo. Tem bares no caminho. Oi? Tem mais bares no caminho. Pode ser por isso, tem mais bares no caminho. Então, aí agora, na hora de escolher esse, ele escolhe a probabilidade proporcional a 2. O que significa isso? Bom, significa o que está aqui, né? Ela escolhe 2 dividido pelo total. O total de possibilidades é 2 mais 1 mais 3. Tá ok? Então, ele pula para cá, para B com essa probabilidade. E pula de B para D com essa probabilidade aqui. Por quê? Porque ele escolheu o peso que tinha 2, e quando ele olhou para todos, tinha só 2 e 2. Então, 2 dividido por 2 mais 2. E aí, ele veio para cá e resolveu pular de volta. Quando ele pula de volta, esse caminho aqui tem peso 2, e o total é 2 e 3. Então, por isso que a gente tem 2 dividido por 2 mais 3. Alguma pergunta aqui sobre esse modelo? Peraí, quando ele volta de D para B, vai dar 2 dividido por 2 mais 3? Isso. Por que tem 2 em cima? Porque ele escolheu de D para B, e esse tem peso 2. E quando ele... E quais são todas as possibilidades? As possibilidades são D para B e D tá, tem para o A. 3 lá. Ah, tá. Tem esse 3 aqui. Beleza. Beleza? E ninguém mais falou nada? No caso, o peso indo e voltando, nesse caso é o mesmo, né? Antes ele estava com... Enfim, né? Antes ele estava com as probabilidades... Não, a probabilidade é diferente. Deixa eu falar. A probabilidade é diferente, mas os pesos não mudaram. A gente vai ver um exemplo onde os pesos mudam. Tá? Os pesos aqui das arestas não estão mudando. As probabilidades estão mudando porque as opções mudam, né? Então, quando ele veio de B para D, ele tinha a opção de B para A e de B para D. Só que quando ele estava em D, a opção dele era de D para B ou D para A. Aí isso faz com que as probabilidades mudem. Tá? Alguma dúvida mais? Vamos calcular um exemplo. Então, aqui de novo, né? Ele começa aqui. Gleidson, qual que é a probabilidade dele pular de A para B? Deixa eu ver, de A para B, né? Isso. Então, é 2 sobre 6. 2 sobre 6 dá 1/3. 2 sobre 6, isso. 2, porque ele escolheu esse caminho aqui.
6 porque tem que somar todas as possibilidades, dividir por todas as possibilidades, né? 2, 1 e 3. Jairon, qual que é a probabilidade de pular de B para D? 1/2. 1/2. Deixa eu ver. Porque tem esse 2 aqui, que é o peso de B para D, dividido pelo total, né? 2 mais 2. Isso dá meio. Né? Bom, e assim por diante, né? Então você vai vendo em cada lugar que você está, você vê quais são as possibilidades, vê qual você escolheu e calcula, né? E basta multiplicar, né? Então, assim você define um passe aleatório simples, mas agora num grafo com pesos. Agora, os pesos vão mudar com o tempo, tá? Agora a gente vai considerar os pesos mudando dinamicamente pela seguinte regra. O peso na aresta E vai ser 1 mais o número de vezes que você esteve em E. Tá ok? Então, é essa a regra. No começo, você não visitou nenhum... O número de visitas a uma aresta é 0. Porque você começou aqui, você ainda não andou, tá ok? Então, o número de vezes que você visitou qualquer aresta é 0. Aí você soma 1 aqui para não dar problema, tá? Então, a gente começou tudo com peso 1. A gente pulou no grafo, agora a gente vai estar aqui, né? A gente pulou no grafo com pesos, do jeito que a gente se acostumou do slide passado. Espero que vocês se familiarizaram, né? E aí, da mesma coisa, né? A gente escolheu uma aresta com peso 1 e a gente dividiu pelo total dos pesos das outras possibilidades, ok? Só que agora, a nossa regra diz o seguinte: o peso da aresta é 1 mais o número de vezes que você visitou ela. Então, lembra que aqui tinha 1? Aqui era 1 e passou para 1 mais 1. Por que você acrescentou 1? Porque você visitou uma vez essa aresta. Quando você pulou, você passou por aqui e deixou 1. Então, imagina que você talvez era o João e Maria. Vocês estavam aqui e toda vez que vocês pularam, vocês deixam uma migalha de pão e por algum motivo você prefere ir para os lugares que já tinham pão. Eu não sei se esse é um bom exemplo não, mas deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Então você chegou na aresta B, Isso, a probabilidade foi 1/3, mas agora a gente transformou o que era 1 em 2. Foi isso? exatamente. Isso. Ah, beleza. O Alan achou curioso o exemplo. Eu não sei se é um bom exemplo, mas enfim. Por algum motivo, eles deixaram pão, deixam pão em todo lugar que passa e preferem visitar o lugar que já tinha pão. Então, aqui mudou para 2. O grande lance é que agora, na hora de calcular a nova probabilidade, você leva esse 2 em conta. Então, a gente estava aqui, a gente vai pular para D. Então, a gente escolheu uma aresta que tinha peso 1. Quando a gente dividiu pelo total, tinha esse 1 aqui e tinha esse 2 aqui. Ok? E aí a gente pulou, né? Então, agora a gente está aqui. Essa aresta, que era 1, passou a ser 2, porque a gente visitou ela uma vez. Ok? Agora eu mudei o pesos, vou pular de novo. Quando eu pulo de D para B, eu vou usar o peso dessa aresta que é 2, e vou dividir pelo total. Tem essa, e tem essa aqui que é 1. Então, por isso que tem essa probabilidade. Alguma pergunta? Eu tenho. Joedson? De D para A também não era para ser 2? Porque você já esteve em A, né? Caiu pro A.
Mas eu não estive... se eu estive na aresta. Essa regra que a gente está usando é se eu estive na aresta. Entendi, eu estava pensando no vértice. Ok, entendi. Isso. É possível também definir um modelo como o que você está pensando, que é você deixar o pão no vértice. Aqui a gente está deixando o pão na aresta. Mais alguma pergunta? No caso, nesse outro, o grau do vértice ia aumentar, né? O grau do vértice? Ia aumentar 1, se fosse desse outro jeito que você tá falando, se botasse o pão no vértice. Ah, se fosse... Então, aí, o grau do vértice ia aumentar. O modelo ia ser totalmente diferente, porque o que ia acontecer? A gente ia colocar os números, os pães em cima dos vértices. E aí aqui, por exemplo, se esses dois aqui tivessem conectados, eu ia pular olhando o número de pães nos vértices. Mas aí dá um outro modelo, né? E aí pode ter outro comportamento. Aqui a gente está deixando os pães nas arestas. A gente está deixando no meio do... Nesse caso, se eu vou, eu volto, eu acrescento 1, né? No peso. Exatamente. Então aí seria 3, né? Esse aqui vai virar 3. Deixa eu ver se eu coloquei. Ó, aqui ele virou 3, tá vendo? Isso aí, Oi, pode falar lá. Só para pedir licença para dar um passo para trás aqui, porque no caso da resposta da sua pergunta, Rebeca, não vai ser o grau que vai mudar, né? Porque o grau ele depende só da estrutura do grafo, tá? É a quantidade de arestas decidida ao vértice. Então, obrigado, o grau permanece o mesmo, só o peso do vértice que muda, tá? Beleza, quando a gente calcula a probabilidade, né? Isso. O grafo não está mudando. Só para repetir o que o Alan falou, o grafo não está mudando. O que poderia mudar é o número de pães que você deixou em cima do vértice ou o número de pães que você deixou em cima da aresta. E como, acho que foi o Cícero que falou, eu não sei quem, eu não reconheci pela voz, aqui, quando você foi de D para B, você deixou mais um pão. Então, foi para 3. Tá bem? Então, você veio para cá, essa aqui foi para 2, você veio para cá, essa aqui virou 2, e quando você voltou, você andou de novo aqui, então ficou 3 pães. Tá bem? Vamos fazer a continha aqui, já que a gente... Então, quem não falou ainda, Alan, se você quiser me ajudar a sortear as pessoas. Ok. Agora podemos voltar para o Lohan. Lohan, mas também conhecido como Vitor. Qual o é a Vitor probabilidade de A para B? O quê? Eu estou aqui em A. Esse vai ser o primeiro passo, não é? Isso. De A para B vai ser 1/3 ainda. 1/3. E aí a gente pulou para B. E aí o que aconteceu? Ainda você, Vitor ou Lohan? Vitor ou Lohan? O que aconteceu com esse 1 aqui? O 1 do A pro B vira 2. E esse do B pro D? Do B pro D não acontece nada. Isso aí. Obrigado. Então aqui agora a gente tem um 2 de A para B. E aí quem é o próximo a me dizer qual que é a probabilidade que vai do B pro D? Podemos voltar para o Cícero, né? Para permanecer na ordem alfabética. Do B pro D... Cadê? 1 sobre 3, né? Também. 1 sobre 3. 1 porque é o peso do B pro D, tá aqui. 3 porque eu tenho 1 aqui e o 2 aqui. Tinha essa outra possibilidade, né? E aí, quando eu fiz isso, agora eu estou aqui. Esse número aqui foi para 2. E aí, qual que é a probabilidade de pular do D pro B? De voltar do D pro B? Gleidson. Do D pro B, né? É peso 2 dividido por 2 mais 1, 3. 2/3.
E aí, quando você faz isso, aqui vira 3, né? O restante não muda. E aí, agora a gente está aqui de novo. A gente está aqui de novo. Qual que é a probabilidade da gente ir do B para o A? Jairon, Quintos. Do B para o A tem um 2 aqui, né? E aí, as possibilidades eram ir do B para o A, então é 2. E a outra possibilidade era voltar, né? Do B para o D. Então, show, né? Calculamos aí a probabilidade. Então, bom, eu ouvi você falando 2 quintos, Jairo. Então é isso. Vocês viram aí o exemplo do passe aleatório quando os pesos estão mudando dinamicamente, né? E aí, a gente pode complicar mais um pouquinho, que a gente pega o peso na aresta como sendo, pega o número de pães e eleva a P. Ok? Que, bom, pode ser quadrado, cubo. E aí tem deram o grafo Z, né? Então, não sei se vocês já viram esses grafos mais famosos da vida. É esse grafo aqui. Alguém não sabe o que é o grafo Z? Rebeca, eu você sei sabe não. o que é o grafo? Sabe não? Então vamos. Opa. Então o que é o grafo Z? Bom, os Z são os números inteiros, né? Então você tem 1, 2, etc. E tem para a esquerda, né? Que grafo é esse que a gente chama de Z direto? Você coloca um vértice para cada vértice, ou um vértice para cada número, e liga os vértices que estão à distância 1. A distância 1 no sentido de você subtrair, ver a distância dele como número. Eu não sei, cadê meu mouse? Ah, aqui meu mouse. Então, não sei se essa cor é boa para ver. Vou botar um amarelo. Então, aqui são as arestas. Essas são as arestas. Então, você coloca uma aresta pro 1 pro 2, uma aresta pro 2 pro 3, e pro menos 2 pro menos 3. Tá claro, Rebeca? Entendi. Legal. Tá claro. Tá claro? E aí, aquele passeio aleatório que a gente viu, com aquela regra de deixar os pães, você vai fazer agora ele nesse gráfico. Então, é a mesma coisa, né? Pulei para cá, deixo um pão aqui. Voltei, deixo mais um pão. Pulei para cá, boto um pão. E assim por diante. Então, tá claro o que a gente está considerando? Já eram que se perdeu, que caiu, espero não ter se machucado. Jairo, tá claro qual que é o modelo que a gente está olhando? Jairon, se você estiver falando, o microfone está desligado, tá? E caso não esteja falando, te convido a falar. Eu não ouvi. Ah, vocês falaram uma coisa comigo porque tá travando. Eu não tô conseguindo entender direito. Ó, vou desligar minha câmera para ajudar aí nas conexões de todo mundo. Vocês não precisam ver minha cara bonita mesmo. Você entendeu o modelo, Jairo? Travou. Travou de novo. Mas agora você está me ouvindo? Você está conseguindo me entender? Agora sim.
Agora sim. A minha pergunta era se você tinha entendido qual que era o modelo que a gente está considerando. Entendi. Você vai fazer esse negócio com peso, vai pegar um mais o número de visitas, levar P e esse vai ser o peso, né? Isso. Isso. E nesse grafo aqui. Ok. Certo. Então, quais são os resultados? Aí aqui, o que tem é o que a gente chama de transição de fase. A gente tem um parâmetro aqui, a gente vai variar ele e vai ver o que acontece. Para P entre 0 e 1, a gente tem o que a gente chama de recorrência. O que é de recorrência? Eu não sei direito o que significa recorrência. A recorrência é uma coisa que é recorrente, né? Então, é recorrente que o passeio volte para o zero. Então, deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Então, você tem... você tem o seu grafo. O passeio aleatório começa a pular. Ele pode fazer várias coisas, mas, eventualmente, ele volta para o zero, tá? Sempre. Então, você vai visitar o zero infinitas vezes, tá ok? Então, aqui é esse o comportamento, quando o P está entre 0 e 1. Se o P é maior que 1, acontece uma coisa aqui interessante. Vou desenhar de novo. Quando o P é maior que 1, quase certamente o passeio vai escolher uma única aresta e vai ficar preso lá para sempre. Como é que é esse desenho? O passeio começa a pular, vai deixando os pães para trás. Guilherme, uma dúvida. Sim. Essas coisas, você está assumindo essas coisas podem ser provadas? Ah, não, esse aqui pode ser provado. Isso aqui tá provado nesse artigo aqui. Tá bom. Pode ser provado, tá? Aqui eu tô... Esse não é o modelo que a gente vai estudar, mas ele é um modelo interessante e serve de motivação para o modelo das formigas. E essas coisas podem ser provadas, tá? Estão provadas, né? E aí o que vai acontecer no P maior que 1 é que o seu passeio começa a andar, uma hora vai ter tanto pão numa aresta que é suficiente para ele não querer sair de lá mais, tá? Ele vai ficar preso nessa aresta. Ele só vai e volta. Não sei se dá para... Espero que esteja dando para entender pelo meu desenho. Você vai e volta na mesma aresta. Ok? Porque tinha tanto pão lá que ficou atrativo ficar voltando para lá para sempre. Aí toda vez que voltou, deixou um pão lá, então ficou ainda mais interessante voltar. Então, a gente tinha dois comportamentos. Um era que o passeio era recorrente, ele sempre voltava para o zero, mas ele não ficava preso, ele ia e voltava, ia e voltava, ele ficava fazendo uma coisa mais caótica, assim. Nesse outro regime, ele começa caótico, mas de repente ele encontra uma aresta e bota muito pão lá e fica preso lá, porque lá tem muito pão. Tá claro? Tá sim, pra mim. O Jairon perguntou. O Jairon perguntou se... O que você perguntou, Jairon? Pode... É só brincadeira. Só um trocadilho. Ah, tá ok. Ah, porque o pão não era integral. Exatamente. Né? A qualidade do pão era diferente. Aqui você pode pensar na vontade de comer. Eu acho que é melhor... Oi? O que o Alan falou? Eu queria falar que, assim, caso você queira dar pausa,
Eu acho que estamos num bom momento, né? Tá bem. Terminou o argumento que você ia dar agora. Vou terminar só esse Show. slide e eu vou terminar esse slide e damos uma pausa de uns 5 minutinhos. O Jairon sugeriu de ver como pão integral ou não, mas aproveitando a ideia dele, eu acho que melhor é a vontade de comer. Então, para P maior que 1, a vontade de comer é tão grande que ele vai ficar preso num lugar que tem muito pão e não vai sair de lá mais. E aqui, ele eu não sei também se essa questão do... Ele gosta de estar onde tem pão. É como se a fome dele fosse grande, ele quer guardar muito pão aqui. E aqui a vontade dele de guardar pão não é tão grande, então ele não fica tão preso à quantidade de pão. Isso tudo muda no parâmetro que você escolhe. Então, aqui é só um comentário de que 13 anos depois, já tinha um caso para... Aqui eles começaram só com grafo Z, depois eles foram para qualquer grafo. E nesse outro paper aqui, eu acho que não compensa a gente perder tanto, falar tanto assim, depois eles podem olhar com calma. Nesse paper aqui, esse paper aqui é muito legal, esse de 2017 aqui, porque eles fazem qualquer grafo e eles têm uma condição muito geral. Eles trocam o elevado a P por qualquer outra função. Mas aí você tem que ter uma condição aqui de somabilidade, tá? E aí, então, vamos fazer uma pausa aqui. E a gente volta em 5 minutos. Então, mas assim, o que acontece? O passeio aleatório que a gente viu, ele não vai exibir o comportamento que a gente está procurando. Por que não? Vamos desenhar aquele grafo de novo. Espera aí, o desenho dele. Quando o passeio começar a andar nesse grafo aqui, por exemplo, ele anda, ele começa a andar, aí, eventualmente, ele encontra uma aresta e fica preso nela. E isso aqui, apesar de interessante, não é bem o comportamento que a gente queria, que é como se a formiga fosse para frente e para trás o tempo todo, né? A gente quer que a formiga, ela feche um ciclo e fique rodando no ciclo. Tá ok? Tá claro por que não é o modelo que a gente precisa? Sim. Simplesmente porque a formiga ficaria indo e voltando para trás, e não é exatamente o que a gente quer, tá? Isso no caso do P maior que 1? Aí a razão para isso P maior que 1. E o P menor igual a 1, o P menor igual a 1 é pior ainda porque ele não fica preso em lugar nenhum, né? A gente queria que a formiga ficasse presa. E a razão para isso acontecer, assim, bem a grosso modo, é que uma vez que você deixou um pão lá, você andou, deixou um pão, a probabilidade de você voltar aumenta, né? Pelas contas que a gente fez, a gente viu, assim, que quando você cruza essa aresta, você aumenta a probabilidade de você voltar. E aí, quando você cruzar de volta, você aumenta a probabilidade de você voltar. E aí, eventualmente, isso vai acontecer. Você vai ficar indo e voltando na mesma aresta. Tá bem? Aí isso não constitui uma prova, tá? É só uma intuição. E aí, isso está acontecendo porque uma outra coisa aqui para levar em conta, na hora da gente bolar o próximo modelo, é que o número de visitas à aresta não leva em consideração a orientação, né? Então, uma aresta, ela, por definição, ela não está orientada, né? Então, ir daqui para cá é a mesma coisa de ir daqui para cá. Você está aumentando
a quantidade de pão do mesmo jeito na aresta. Então, você não está levando em consideração se você está indo de um lugar para outro ou se você está voltando. Tá ok? Essa observação vai ser importante no próximo slide. Tá claro isso? Sim. Tá sim, você está considerando Sim. só o caminho entre os vértices como um só, né? E não quantas possibilidades você tem de chegar. Exatamente. Sim, você não está olhando direção, não está vendo sentido. Estou indo daqui para lá e depois eu vou voltar. Você não está fazendo distinção, né? E aí a gente precisa consertar isso. E aí a primeira coisa que a gente faz é transformar o grafo, que não tinha arestas direcionadas, num grafo com arestas direcionadas. Vocês já tinham visto grafos direcionados? Já. Não, mas fora a setinha, acontece alguma diferença? Nenhuma. Porque, a priori, o que é um grafo? Você precisa de um conjunto de vértices e você precisa de um conjunto de arestas. Então, se o conjunto de vértices é 1, 2, 3, as arestas podem ser, por exemplo, um par não ordenado, né? São pares não ordenados. Num grafo orientado, as arestas têm orientação. Aí você usa par ordenado. Aí isso aqui, por exemplo, significa que você tem uma aresta do 1 para o 2. Aqui significa que você tem uma aresta do 1 para o 3. Mas não necessariamente você tem uma aresta do 3 para o 1. Então aqui, só um exemplo de grafo não orientado, ou mais um exemplo de grafo orientado, eu tenho uma aresta do 1 para o 2, eu tenho uma aresta do 1 para o 3, e aqui eu vou colocar uma aresta do 2 para o 1 também. Então, é esse exemplo aqui, do lado direito. Tá ok? Então, esse é um exemplo de grafo orientado. Então, aqui se você for para o 3, você não tem como ir para lugar nenhum. E se você for do 1 para o 2, você tem como ir do 2 para o 1. E do 1 você pode ir para o 3 e para o 2. Tá claro? Agora você bota setinha claro. E isso é uma informação. Tá claro? Uhum. Então tá. Então a primeira coisa que a gente fez foi transformar nosso grafo. A gente tinha um grafo não orientado e a gente fez. Aqui eu vou dar mais um exemplo. Tem 1, 2 e o 3. Aqui eu posso ter. Quando eu coloco assim, o grafo é não orientado. E aqui a gente transformou esse grafo não orientado num grafo orientado no jeito mais simples, em um jeito particular, que eu boto uma aresta orientada daqui para cá, uma daqui para cá, uma daqui para cá e uma daqui para cá, tá? E aí foi exatamente isso que eu fiz, tá? Nada muito profundo. E agora a gente vai considerar a seguinte regra. Então agora a gente vai... Espero que até então vocês já tenham visto muitos modelos de passeios relatórios, então estejam confortáveis. Então aqui, agora, eu vou mudar a regra. O peso da aresta tá vendo que eu botei uma setinha, porque agora a aresta orientada vai ser calcula a exponencial, a função exponencial, do número de vezes que você visitou E na direção dele, menos o número de vezes que você visitou na direção reversa. Tá? Muita informação, a gente vai ver exemplo, né? Então, esse é o novo jeito esse é o novo jeito dos pesos mudarem. E aí, como é que funciona isso? Aqui, nesse novo slide, a gente tem aqui os pesos iniciais, tá? Eu não estou vendo minha pontinha. Deixa eu ver, botão vermelho aqui. Então, aqui, ó, E elevado a zero. Isso aqui é um E elevado a zero. Por que é E elevado a zero? Porque no começo, nosso passeio estava aqui, ele não andou ainda, nossa pessoinha está aqui, não andou ainda,
Então, o número de visitas em qualquer lugar é zero, em qualquer aresta é zero. Então, a exponencial de zero é 1. Ok? Então, esses são os pesos iniciais. E agora ele vai pular. Ele pula como se ele estivesse num gráfico com pesos, do jeito que vocês já viram até agora, né? A gente tem o e elevado a zero, porque é o peso dessa aresta. Ele podia pular para cá. Divide por todas as possibilidades. Quais são as outras possibilidades? É de pular de A para C, pular de A para D e de pular de A para B. E aqui não tem muita graça, todo mundo é igual. Tá? Então, isso aqui é o famoso 1/3. Mas aí ele pulou. Então, ele está aqui agora. Nosso bêbado está aqui agora. Agora, essa aresta aqui, essa aresta orientada, o peso dela é elevado a 1. Por quê? Porque o número de visitas a ela nessa direção é 1 e você não visitou a direção contrária. Então, fica E elevado a 1. Qual que é o peso da aresta de B para A? Você não visitou ela, mas você visitou a aresta na direção oposta. Então, de ir de B para A é E elevado a menos 1. Tá claro isso aqui? No caso, era E elevado a zero menos 1, porque antes você não tinha andado em B, aí era E elevado a zero, Isso. menos o anterior, aí E elevado a zero menos 1. É, Tá. você, vamos fazer essa conta aqui, né? Aqui é o número de visitas. Eu vou só colocar a aresta, tá? Número de visitas a B, BA, por questão de espaço, menos o número de visitas de AB. De B para A, você ainda não foi, porque você estava em A e pulou para B. Então, de B para A, você não foi. Então, aqui é 0. Mas de A para B, você foi uma vez, então é 1. Por isso ficou elevado a menos 1. Ô, Guilherme. Guilherme? Isso tá claro? Caramba. Tá. Gente. Guilherme, me ouve? Pode falar, Alan. Então, vai ficar invariante. A soma dos Sim, te ouço. expoentes vai ficar invariante, né? Vai ser sempre zero. Vai sempre... Ah, sim. O que o Alan está dizendo, que é uma coisa mais avançada, é que quando você tiver no expoente um e elevado a k numa direção, na outra direção você vai ter um e elevado a menos k. Porque quando você... cadê meu mouse? Aqui. É porque quando você vai calcular a aresta do E, quando você mudar a direção dele, você vai mudar o sinal disso aqui. Mas a gente não pode colocar peso diferente, não, para cada orientação? A gente poderia, mas a gente precisa dessa invariância mesmo. A gente vai usar isso depois na prova. Essa invariância é uma espécie de conservação, né? Você tem uma soma zero aqui acontecendo. Então, isso vai ser bem útil depois. Poderia complicar de vários modos, mas esse é um jeito inicial de ver. Alguma dúvida, gente? Até agora? Ainda não. Tá Bom, ok. eu acho que eu não entendi. Eu acho que eu não entendi, não. Por que na volta é a menos K? Acho que você não entendi, não. Essa foi uma observação mais elaborada que o Alan fez. Vamos ver se a gente consegue um espaço aqui. Porque
Quando você calcula o peso de AB, você olha o número de vezes que você foi de A para B, menos o número de vezes que você foi de B para A. Quando você calcular o peso de B para A, você olha o número de vezes que você foi de B para A, menos o número de vezes que você foi de A para B. E isso aqui é menos o número de vezes que você foi de A para B. Tá vendo? Porque aqui, ó, multiplica por menos aqui, você vai ter esse cara. Multiplica por menos esse, vai ficar o mais e vai ser esse cara. Tá claro, Cícero? Ah, agora eu entendi. Show, show. Show? Isso aqui vai ser importante no futuro, tá? Só para vocês deixarem gravado na cabeça de vocês. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? No nosso caso, é como se o cheiro da formiga lá, o feromônio, dissesse: vá nessa direção e, pelo amor de Deus, vá para outra. O significado biológico. Bom, tem uma frase que meu orientador me ensinou que é boa, que todos os modelos são errados, alguns são úteis. Então, é difícil achar um modelo perfeito, mas talvez ele faça alguma coisa. Mas o que acontece biologicamente é o seguinte: a sua formiga, tá aqui as anteninhas dela, aqui vamos supor que tá as perninhas. Vamos supor que aqui é a cabeça dela. O nariz dela tá aqui. Nariz. E o cheiro sai pela bunda. Então, ó, o Jairo disse que já tinha ouvido alguma coisa do que eu falei antes, que deve ser dos modelos. Então, a formiga sente o cheiro dela pelo nariz, mas o cheiro ela deixa na bunda. Então, é por isso que ela não está indo para trás. E aí, um jeito da gente... É por isso que aquele primeiro modelo não é tão bom. Porque ela não tem isso de ficar indo e voltando para trás. Aí aqui, é um modelo que a gente criou para tentar fazer isso, né? Eu não defenderia que ele está tão próximo assim da biologia, tá? Ele vai ser um modelo interessante se ele, de alguma forma, mostrar o mesmo comportamento, tá? Pelo menos a nível de matemática. Se você puder escrever com uma cor mais clara, eu fico tendo dificuldade de enxergar essas cores assim, meu. O amarelo fica melhor? Fica melhor, para mim fica melhor. Aqui o que eu estava falando era o cheiro e o nariz. Alguma dúvida mais, gente? Bom, se manifestem caso tenha alguma dúvida. Vamos ver que aqui, agora ele pulou de B para D. Como a gente observou, pode falar, tem Rebeca. algum motivo do porquê vai usar exponencial? Tem, porque é mais fácil. Tá. É como se o cheiro fosse muito, muito forte. A exponencial está fazendo o reforço, a gente chama isso de reforço, né? O tanto que você está valorizando a aresta que você andou nessa direção. Esse reforço, no caso da exponencial, ele é muito, muito forte. E isso ajuda a gente na hora de provar. E aí, a gente tem um primeiro paper, eu, o Dirk e o Tertuliano, quando o cheiro é exponencial. Com o Dirk, a gente está terminando um paper onde o cheiro é polinomial. Então, o cheiro poderia ser quadrático. Tá? A gente vai discutir isso em mais detalhes. A propriedade de perda de memória da exponencial ajuda em alguma coisa nesse modelo? Essa exponencial, ela é um pouco... Aqui é só a função exponencial mesmo. Então, é só porque está crescendo muito rápido. A perda de memória entra aqui, mas em outro contexto, mas aqui não tem variáveis exponenciais por enquanto.
Beleza. Tá? Mas vai aparecer uma perda de memória aí. Aí a gente vai ver também. Então, como a gente... Oi, pode falar, Alan. O comentário que eu ia fazer é que, no caso, a perda de memória da exponencial é para variável com distribuição exponencial, tá, Rebeca? Isso. Nesse caso, ele está olhando só para a função exponencial mesmo, uma função da reta na reta, não é uma variável aleatória. Bom, beleza? Então, como o Alan bem observou, a gente tem essa regrinha, né? Se aqui era de e elevado a 1 para cá, para voltar é elevado a menos 1. E aí, na hora de calcular a probabilidade de ir para B para D, você tem que levar isso em conta. Então, o peso de B para D é e elevado a 0. Mas agora, quando você divide, você tem essa possibilidade de ir de B para A com peso elevado a menos 1 e de B para D com peso e elevado a 0. Tá ok? Isso influencia na probabilidade. E aí, bem parecido com o que a gente já viu, né? E aí, a gente pulou, então agora a gente está aqui. A gente está aqui, aí esse peso foi atualizado, porque eu vim daqui para cá. Então, para voltar, é elevado a menos 1, tá? E aí a gente vai pular. Então, como eu... Aqui é menos 1. Então, de pular do D e voltar para o B, então, essa aresta aqui está com peso elevado a menos 1, a gente divide pelo total. Ela entra aqui, e de ir para D para A é elevado a 0. Só que o grande ponto é como eu vou atualizar, observem bem essa aresta aqui. Como é que eu vou... Ela estava E elevado a 1. Quando eu andei nela de novo, ela foi para E elevado a 0. Por quê? Porque eu vim para cá, então ela ficou E elevado a 1, mas eu voltei. Então cancelou, ficou E elevado a 0. Tá claro isso? Não. O peso que a gente coloca é o número de vezes que eu fui de A para B e eu subtraio o número de vezes que eu fui de B para A. Certo? Então, vamos supor que eu fiz isso. Eu fui de A para B e voltei. Tá? Vamos ver como é que fica essa situação. No início, isso aqui era 0, porque eu não visitei ninguém. No primeiro instante, quando eu fiz esse desenho de A para B, o número de visitas de A para B foi para 1, e o número de visitas de B para A foi para 0. Então, essa quantidade deu 1. 1 menos 0. Porque eu andei dessa aresta, desse vértice para esse, e não andei o contrário. Mas agora, quando eu volto, o que eu vou ter? Eu vou ter esse cara aqui, era 1, porque eu já tinha visitado ele uma vez, mas quando eu fui de B para A, eu tenho que subtrair 1. E aí ficou 0. Agora tá claro, Joyce? Tá melhor, é porque eu achei que o peso ali no caminho ia continuar, né? Ia continuar E elevado a 1 vindo de B para D e E elevado a menos 1 voltando de D para B. Mas aí ficaram os dois com peso 0, E elevado a 0, né? Isso, porque agora a gente está cancelando. Se a gente foi, mas na hora que a gente volta, a gente cancela. Quando você foi, você deixou o pão, aí quando você voltou, você pegou. Pego de volta, exatamente. Só que aqui é um pão... essa analogia do pão tem suas limitações, né? Por que acontece? Antes de ir para a analogia do pão, isso aqui tá claro, gente, para vocês? Tem alguém que tem alguma dúvida?
Todo mundo entendeu a pergunta do Joedson? Tá claro por que ficou E elevado a zero? Tá claro, Lohan? Tá claro, Verão? Ó, quem estiver falando tem que desmutar, viu? Tá claro, Tá claro? tá claro. Tá. Aí a observação que eu queria fazer é, imagina que você tem um triângulo aqui. Um triângulo simples, tá? Essa cor branco também dá para ver bem, né? Cícero, branco dá pra ver bem? Dá para ver bem também. Dá, né? Tá. Então, vamos... aqui vamos ver... só para analogia do pão, né? Vamos ver como é que funciona na analogia do pão. Se você foi de A para B, você vai deixar um pão aqui, tá? Se você for de B para C, você vai deixar um pão. Se você for de C para A, você vai deixar um pão. Se você for de A para B, você vai deixar um pão de novo. Mas quando você for de B para A, você vai tirar esse pão. Aí vai voltar... e tinha ido a... Vou fazer aqui de novo. A, B. Vou fazer uma mini situação. Você foi de A para B, deixou um pão, aí fez o caminho completo. Quando você passou por A por B de novo, você deixou um pão, então isso é E elevado a 1. E elevado a 1 se tornou E elevado a 2. Mas se você voltar, você vai tirar um pão. Então E elevado a 2 vai virar E elevado a 1. Tá claro a analogia do pão? O pão... Tá claro, e não é isso que a gente vai fazer nesse contexto aí. Isso, é isso que a gente... Se a gente for na direção certa, a gente está deixando pão. Mas quando a gente for na direção contrária, a gente tira. Tá? Aí aqui, como sempre, né, vamos fazer... Eu não sei quanto tempo a gente... Até que hora a gente vai fazer mais um Pomodoro. Então, eu não sei como é que tá as expectativas de vocês, mas minha sugestão é a gente fazer só mais uma continha, ver esse resultado e deixar as urnas de polha para a próxima aula. Massa, acho uma boa opção. No nosso Pomodoro nós sempre temos 4 minutos, tá? Então Tá bem. acho que é o tempo justamente de fazer isso que você quer. Tá bem. Então, Alan, você comanda a aleatoriedade aí, para mim? Comando, sim. Então, pode... Primeiro é o Cícero. Cícero. A primeira vai ser de A para B, né? É elevado a zero sobre... É o mais fácil primeiro, né? Que não muda nada. É elevado a zero sobre... É elevado a zero mais elevado a zero mais elevado a zero. E o que muda depois que você pulou para cá? Esse E elevado a zero fica elevado a 1. E para voltando fica a menos 1, né? Isso. Muito obrigado, Cícero. Quem é o próximo? Ô, Guilherme, eu acho que faltou um elevado a zero embaixo, né? O Cícero falou os 3, mas o Esmeralda Digitadora se digeitou 2. Desculpa, gente. Gleidson. 3 zeros. 3. Opa. Beleza. Do B pro D agora, né? Então vai ser... Espera rapidinho, só elevado a zero. Gleidson, por favor. Desculpa, gente, deu um problema técnico. Deixa eu só... Pronto, pode... Quem tá falando? É o Gleidson. Pode falar, Gleidson. Pode falar, Gleidson. Do B para o D, né? Isso. E elevado a zero sobre E elevado a zero mais E elevado a menos 1, né? Isso. Porque parte de B é menos 1. Isso. E como é que mudou os pesos? Aí agora, do B para o D fica E a zero e do D para o B fica E
a menos... Pô, E a 0 não, fica E a 1 do B pro D. E do D para o B fica E a menos 1. Muito obrigado, Gleison. E Já aí, é agora estamos aqui, né? Jairon? microfone geral. Ah, Do tá. D pro B. Liguei agora. Do D pro B. Vai ser E elevado a menos 1 em cima, dividido por E elevado a 0 mais E elevado a menos 1. Muito obrigado, Jairon. E o que mudou nos pesos? Aí o peso vai ficar de novo nas duas arestas que levam D a B elevado a 0. Muito obrigado. Então, a gente voltou aqui, vou só apagar. E quem é o próximo? João Edson. Agora aí de B para A Isso. fica E elevado a menos 1 em cima. Embaixo fica E elevado a menos 1 mais E elevado a 0. Isso. Muito obrigado. E aí fica E elevado a 0 em todo mundo, né? Isso. Voltou para o início. Intrigante isso, né? Voltou para o início, tá todo mundo com E elevado a 0 de novo. Exatamente. Isso aí é uma observação bem interessante, né? Então, Ou foi daí que vem o círculozinho que elas Também. ficam fazendo. Não sei se dá para ver ainda, mas o que ele fez, né? Ele veio daqui para cá. Quando ele voltou, ele como se tivesse retirado os pães, né? Quando estava indo, estava botando os pães. Quando voltou, tirou os pães. Então, tem essa renovação no ambiente, né? Se você desfazer seu caminho, você fica novinho em folha. E antes não acontecia isso, né? No processo que você deixava só o pão, independente da direção, ia ter 2 pães aqui, ia ter 2 pães aqui, né? E agora ficou com 0. Então você vê assim que ele tem um comportamento. Mas, Rebeca, já que você quer ver o ciclo, o que vai acontecer, né? Vamos supor que ele está aqui. Quando ele pulou para cá, a tendência dele. Quando ele pulou para cá, a probabilidade dele voltar é menor. Então a tendência dele é ir para frente. Concordam? Assim, grosseiramente falando, né? Quando ele veio para cá, Sim. então a probabilidade de voltar diminuiu, foi de E elevado a 0 para E elevado a menos 1, então a tendência dele é andar para frente, e assim por diante. Quando você só anda para frente, num grafo finito, uma hora você fecha um ciclo. Tá? Vocês acreditam nesse fato intuitivo? Se você sempre está andando para frente, num grafo finito, vai ter uma primeira vez que você fechou um ciclo. Mas isso é quando o gráfico tem ciclos. Aí... Aqui, isso. Tá. Tem um exercício bem legal de combinatório, que eu vou deixar aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer, é legal. Se você tem um grafo G finito, né? Se o grau de todos os vértices é maior ou igual a 2, então G tem um ciclo. Tá? Bom, aí não tem muita... a prova é parecida, né? Se você está num vértice, você tem um lugar novo para visitar. Se você está nesse vértice, tem um lugar novo para visitar. Como os lugares novos são finitos, uma hora você vai visitar um lugar antigo e você fecha o ciclo. Tá? A prova em palavras é essa. Mas aqui, para contar para a Rebeca qual é a intuição, né?
Cadê meu mouse? O quê? Aqui. Rebeca, para aproveitar, para te dar uma intuição, então quando ele... vermelho é proibido. Quando ele estava aqui, ele pulou, ele diminuiu a probabilidade de voltar, então a tendência dele é seguir em frente. Quando ele pulou para cá, a probabilidade dele voltar diminuiu, então a tendência dele é seguir em frente. E esse negócio de seguir em frente, uma hora vai te levar para o mesmo lugar, porque infelizmente você está num grafo finito. Um lugar que você já visitou, né? Entendi. Aí quando ele está aqui, como ele tinha vindo daqui para cá, a tendência dele, ir voltar elevado a -1, ele aumentou a tendência, ele tem uma tendência maior de continuar percorrendo o ciclo. Porque o peso dessa aresta para voltar para trás é elevado a -1 e o peso dessa é elevado a 1. Aí a tendência dele é, de novo, completar o ciclo. Quando ele chegar aqui, esse cara aqui vai ser 2. E para voltar ele é -1. Então, toda vez que se você deu K voltas nesse ciclo, esse E2 aqui vai virar E elevado a K. Então, esse número vai ser cada vez maior e sempre vai estar ganhando desse aqui, que ficou parado e é pequeno. Aí E ele vai fazer isso infinitas vezes. E não vai sair mais daqui. A gente vai provar. Aí, bom, um paper com o Dirk, o Tertuliano e eu, de 2019, a gente prova que se G é finito e não é uma árvore, precisa ter pelo menos um ciclo, ou mesmo se é o ZD, esse modelo vai encontrar um ciclo, e vai ficar rodando lá para sempre, né? Então ele sai explorando o grafo, aí eventualmente ele acha um ciclo e fica lá para sempre. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Acho que era isso que eu tinha para... É isso que a gente vai conversar hoje. E aí, eu dei uma bobeira, sem querer, eu marquei uma oftalmologista na segunda, então a gente vai se encontrar de novo na quarta. Aí na quarta a gente vai começar um exemplo, vai fazer umas contas mais elaboradas, tá? Aqui era para vocês acostumarem com o modelo. Elaboradas, mas não tão elaboradas assim, é probabilidade 1. Borel-Cantelli, então eu creio que todos vocês vão acompanhar a maioria das coisas. Uma vez ou outra a gente vai usar um resultado mais avançado, mas a ideia é ser o mais acessível possível. E aí, vocês têm alguma pergunta sobre isso aqui? Não, eu só fiz um comentário ali, mas depois eu percebi que tinha que desfazer o caminho igual foi feito antes, né? Eu falei, interessante. Eu falei, interessante que quando volta para o início, fica todo mundo igual de novo, elevado a 0. Mas isso se você desfizer o caminho, porque se você chegar no início por outro caminho, fica diferente. Isso aí isso aí é uma observação importante. Se você foi e voltou, é como se você não tivesse feito nada, né? Agora, se você foi e chegou aqui, aí sim você tem uma tendência a seguir o mesmo caminho. Show. Cícero. Pode falar, Gleides. Existe algum motivo empírico para o crescimento dos pesos ser exponencial? Alguma experimentação não motiva isso? Não. O motivo é puramente matemático. Matemática. É só porque é mais fácil. Como está crescendo muito rápido, então tem umas propriedades da função exponencial que vão ser muito úteis aqui.
por exemplo, a gente sabe que a derivada da exponencial é ela mesma, né? Sim, Então isso aqui vai de ser fato. útil. Isso aqui vai ser útil. Assim, isso aqui é útil. É útil também que... Bom, é isso aqui que é útil. Mas também, além da derivada ser ela mesma, é esse crescimento muito rápido, né? Então, você tem um crescimento muito rápido, fica mais fácil provar o teorema. Então a gente tem um trabalho em andamento, onde a gente considera, por exemplo, k elevado ao quadrado, que é bem diferente, né? Um crescimento polinomial, né? Mais lento. Mas, infelizmente, nosso trabalho não tem nenhuma embasamento empírico, assim, né? A gente sabia desse fenômeno, a gente queria bolar um modelo onde aparecesse esse fenômeno, tinha uma série de parceiros aleatórios definidos por aí, mas que nenhum deles satisfazia isso, então por enquanto, a pergunta é estritamente matemática. Tudo bem, ainda assim é um bom modelo, né? Gostei bastante da modelagem, da observação. Eu nem conhecia nem esse fenômeno, achei muito interessante. Obrigado. Às vezes a gente, para ganhar dinheiro, para honrar nossos salários, a gente faz isso, né? Acha um fenômenozinho, deve ser interessante, vamos tentar provar uma matemática aí, às vezes a matemática é interessante. Eu gosto de pensar nisso como a fórmula sorvete versus a construção de um foguete. Até rima, né? Que a física, o estudo do movimento, ela começa só com essa equaçãozinha simples, né? E o desenvolvimento da física foi feito a passinhos de formiga, e hoje em dia a gente consegue lançar... Hoje em dia o Elon Musk consegue pousar um foguete numa base móvel no mar. Então, o modelo do Guilherme é a equação sorvete, que daqui a alguns anos pode virar o foguete do Elon Musk. Cleiton, mas esse ponto que o Alan falou é bem interessante, porque tem gente que usa o comportamento de formigas para bolar algoritmos. Eu ainda não trabalhei muito com isso, mas as formigas também, elas conseguem encontrar caminhos mais curtos. Então, por essa coisa de cheiro, uma seguir a outra, elas conseguem achar o caminho mais curto. Então, se você procurar isso, na verdade, eu posso mostrar aqui para vocês em algoritmos. Aqui. Bom, aqui vocês já vêem, né? Algoritmos de formiga para otimização discreta. E aí você vai ver coisas mais relacionadas algoritmos de formigas de colônia aplicado a enfim, aí você pode dar uma olhada aí depois. Bacana. Beleza, Guilherme. Obrigado. Nada. Massa. Rebeca, Jairon, Cícero, algum comentário? Alguma pergunta? Bem, eu realmente achei que ficaria mais bugada, então fiquei feliz que eu consegui entender tudo. Eu tinha bugado bastante na partezinha da exponencial, mas quando você colocou o exemplo, aí clareou bastante, então... Que bom, fico feliz de vocês estarem confortáveis, porque preparei pensando em vocês. Se vocês ficaram confortáveis, eu cumpri meu objetivo. Massa. Cícero e Jairon, algum comentário? Não, comentários... Foi massa. Show, gostei também, foi massa.
Até agora deu para entender, não sei daqui para frente. Mas até agora... Massa. Mas assim, Eu matemática faço as geralmente. palavras do Cício a minha. Show. Então, vou agradecer ao Guilherme com um aplauso e convido todo mundo a aplaudir junto pela primeira palestra. Obrigado. Guilherme, esse momento é épico para o nosso seminário, tá? Esse é o primeiro seminário, primeiro minicurso gravado para o seminário. Olha que chique. Uma honra. Valeu, Guilherme. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Então tá. Então até quarta, né? Até quarta, às 16 horas de novo. Isso. No mesmo link? No mesmo No bate-local? mesmo link, no mesmo bate-local, no mesmo bate-canal.